Você sabe exatamente o que é uma máquina virtual? Para que serve a máquina virtual? Eu consigo fazer na minha máquina de casa? Me chamo Ricardo Aragão, você está no canal Decodificando TI. É um programa computacional que simula o computador executando programas como se fosse um computador real. A máquina virtual é conhecida como guest. Ela é criada dentro de um ambiente de um computador real, que é conhecido como host. Ou seja, podemos ter uma ou diferentes máquinas virtuais dentro de uma máquina real, até sendo executadas ao mesmo tempo, tá? Dependendo da configuração da sua máquina real. Então, ou seja, a máquina virtual é um programa que simula um computador fictício dentro do seu computador real. Ou seja, é um programa que simula um ou até vários hardwares. Vamos botar um parênteses aqui, se você não sabe a diferença entre hardware e software, é muito simples, aprendi lá no meu trabalho, tá? O hardware é aquilo que você chuta, tá com raiva? Chuta o hardware. E o software é aquilo que você xinga, tá? Ou seja, o hardware é a parte física real do seu computador, são as peças do seu computador, e o software são os programas que você executa nele. Então, ele simula vários hardwares, podendo ter diferentes sistemas operacionais e todos eles isolados, ou seja, eles não se comunicam com o host. Tem duas definições que eu acho bem legal. Uma da ciência da computação, que diz o seguinte: a máquina virtual consiste em um software de ambiente computacional que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização. Tem a outra definição da IBM, tá? Ela define uma máquina virtual como uma cópia isolada de um sistema físico, e esta cópia está totalmente protegida, porque ela está isolada e não se comunica com o host. Máquinas virtuais são extremamente úteis no nosso dia a dia, pois elas permitem instalar vários sistemas operacionais diferentes numa mesma máquina, e elas podem executar tarefas específicas que você não queira arriscar o seu sistema operacional na sua máquina real. Como, por exemplo, o acesso a dados infectados por vírus, testes de sistemas operacionais, empresas de desenvolvimento que desejam testar seus produtos como sistemas operacionais novos, ou até mesmo administradores de redes que pretendem montar protótipos e projetos futuros. Como a máquina virtual é separada por sandbox do restante do sistema, ela não pode adulterar qualquer coisa do host, do seu computador host. Além disso, existe também um outro tipo de virtualização, que são as virtualizações de servidores, que são muito usados pelas empresas hoje em dia. Existem vários softwares que criam as máquinas virtuais, tá? Alguns softwares são pagos e outros são softwares livres, ou seja, open source. Por exemplo, Hyper-V da Microsoft, o VMware, o VirtualBox da Oracle e o Xen Server da Citrix, sendo esses dois últimos open source. Como já falamos anteriormente, então com elas é possível você criar discos rígidos virtuais e vários outros dispositivos virtuais que podem ser adicionados como se fosse um hardware físico. A execução dessas máquinas virtuais são muito simples. Quando ela estiver sendo executada, ela vai alocar uma parte da memória RAM do seu computador real, além de fazer requisições de CPU, de memória, de disco rígido, rede e outros recursos de hardware, que eles serão todos geridos por uma camada que se chama camada de virtualização, que traduz essas solicitações para o hardware presente na máquina, ou seja, para o host. Quais as vantagens de ter máquina virtual? A primeira vantagem é que, se for virtualização de servidores, por exemplo, você diminui o uso de servidores. Com isso você tem uma economia, que não precisa comprar equipamento, que servidor é bastante caro. Fazer a manutenção desses servidores em energia
e até em refrigeração do ambiente. Também reduz custos relacionados à instalação, atualização e manutenção desses servidores se fossem físicos. Quais as desvantagens? Esses ambientes virtuais, eles precisam ser monitorados, configurados e salvos. A outra desvantagem também é o desempenho. A desvantagem é que atualmente ainda não existem métodos consolidados para medir o desempenho desses ambientes virtualizados. Porque com a criação dessa máquina virtual e a execução dessa máquina virtual, é criada uma camada extra entre o software e o sistema operacional e o hardware físico, o chamado VMM ou Hypervisor. Eles geram um custo de processamento superior ao que se teria sem a virtualização. Outro ponto importante que temos que ressaltar aqui é que não se sabe exatamente quantas máquinas virtuais podem ser executadas por processador ao mesmo tempo, sem que haja o prejuízo e a qualidade do serviço, ou seja, a diminuição do serviço. Outra desvantagem é que ele aumenta e muito o uso da sua memória RAM da sua máquina real. Vou mostrar agora aqui para vocês as máquinas virtuais que tenho no meu computador. Eu uso o software de virtualização VMware. Aqui do lado esquerdo, a gente pode ver as máquinas virtuais que eu tenho instaladas aqui. Tenho o Linux Mint de 32 bits, o Linux Mint de 64 bits e uma outra máquina com o Windows 10 com o software Power BI instalado. Como a gente pode ver aqui, o Linux Mint 64 está só pausado. Então eu vou clicar aqui para abrir para vocês verem como é que é. Vamos aqui em resumo. Ele vai carregar a máquina virtual. Lembrando que está utilizando parte da minha memória real, do meu computador real e outros dispositivos. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou com o Linux instalado como sistema operacional nessa máquina virtual, tá? Vou maximizar a tela aqui para a gente ver como é que fica. Tá vendo? Então, eu uso como se tivesse uma máquina real com o sistema operacional Linux instalado. Tá vendo? Posso usar normalmente, tranquilo. Mas, na verdade, a minha máquina real está com Windows. Beleza? Vamos fechar aqui essa máquina virtual. Suspender. Então é isso, gente. Eu acho que deu para mostrar aqui como é que funciona as máquinas virtuais. Se você achou legal esse conteúdo aqui das máquinas virtuais, deixa um like então aqui embaixo no vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para que o YouTube te lembre quando tiver novos vídeos. Beleza? Valeu!